Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira para a gente falar sobre Gestalt terapia. Hoje vamos estar falando com a Luciana Guiar. Acho que todos vocês já devem conhecer, pelo menos conhecer o livro dela. Ela fez um livro a respeito de atendimento infantil na Gestalt terapia. Então, quem gosta do atendimento infantil com certeza já ouviu falar sobre a Luciana. Definitivamente uma grande referência dentro do atendimento infantil. Bom dia, Giovana. Bom dia, Roberta, Inaci, Edi Fonseca, Cello. Tudo bom? Bom dia. Vou esperar a Luciana entrar. Ela acabou de entrar. Vou colocá-la aqui para dividir comigo hoje e nos contar a agressividade infantil, até onde isso é saudável, natural, quando que os pais precisam começar a se preocupar ou não. E Luciana vai contar um pouquinho tudo isso pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Paula. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo, me vendo? Tô ouvindo, tô vendo bem. Ótimo, beleza. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Antes de qualquer coisa, é sempre muito bom ter oportunidades para a gente conversar, para a gente compartilhar conhecimento. Então, assim que você me chamou, eu disse, não, vamos só dar uma combinada nos dias, né, que eu tô dentro e tô super feliz de estar aqui. Então, minha gente, posso começar? Posso mandar? Vai lá. Pode. Eu, de vez em quando, vou te interromper, fazer algumas perguntas, aproveitar as perguntas de quem enviar também, mas o espaço é seu. Você que atende criança, sabe que eu não atendo, então a bola é sua. Eu estou aqui como mãe, na verdade. Ótimo, beleza. Deixa eu te dizer. Então, você fica de olho mesmo nas perguntas, porque eu sempre digo quando eu faço as minhas lives, gente, ou eu falo, ou eu leio pergunta, eu não enxergo as perguntas sem óculos, então é uma loucura. Então, você pode ir me interrompendo aí e trazendo as perguntas que, porventura, eu não consigo ver direito, e a gente vai, né, costurando um pouco esse tema. Então, Combinado. a primeira coisa que a gente precisa, antes de mais nada, fazer, quando a gente fala da palavra agressividade, e não é à toa que o título da live, né, inclui uma coisa que é fundamental, que é o olhar da Gestalt terapia, né? Como a Gestalt terapia vê isso. E essa é a parte mais importante do título, porque a Gestalt terapia ela vai trazer um olhar bastante singular, bastante específico para a palavra agressão, para a palavra agressividade, muito diferente daquilo que a gente encontra no senso comum. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar meio que desconstruir inicialmente a respeito da palavra agressão ou agressividade é de que quando a gente fala disso, a gente está falando necessariamente de uma coisa ruim. Ou ainda, de que quando a gente fala de agressividade ou agressão, isso é sempre ligado a uma ação de aniquilamento do meio. Ou ainda que agressividade é sinônimo de expressão de raiva. Já adianto que sim, a raiva pode ser expressa de uma forma agressiva. Já adianto que sim, algumas expressões agressivas podem ser aniquiladoras, no sentido da destruição
que não deixa nada em pé, não deixa pedra sobre pedra. Sim, isso é possível e está dentro do escopo do nosso conceito. Mas quando nós olhamos para esses aspectos ditos negativos, nós estamos olhando para uma distorção. A gente está olhando para uma forma adoecida de viver a agressão. Então, vamos começar pela forma saudável. Vamos começar por aquilo que a Gestalt terapia traz para a gente em relação a isso e que é tão bacana, né? A Gestalt terapia, ela vai dizer que a agressão, né, como um movimento na direção do mundo, como um movimento que pega, manipula, desmonta, destrói, é fundamental para que a gente consiga ir pouco a pouco, desde muito pequenininho, apreendendo o mundo, assimilando as novidades do mundo, apreendendo e assimilando as experiências. Então, quando uma criança corre, quando uma criança pula, quando uma criança sobe, quando um bebezinho pega um brinquedo e bate no chão ou morre, tudo isso, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, é agressão. Agressão como uma força propulsora da nossa entrada do mundo e da nossa possibilidade de dominar no mundo aquilo que, se a gente não fizesse algo com isso, não seria assimilável. Então, quando um bebezinho bate o brinquedo no chão, quando ele morde, quando ele descobre que ele pode pegar algo de cima da mesa e jogar no chão, algo de cima da mesa e jogar no chão, ele não está fazendo isso para irritar os pais, né? Ele não está fazendo isso de sacanagem. Ele está usando, né, um poder recém-descoberto de dominar, entender e elaborar esse mundo. Quando uma criança chuta, e quando eu digo chuta, não é necessariamente uma pessoa, ela chuta uma bola, ela chuta uma pedrinha na rua, ela chuta uma folha. Quando uma criança chuta, quando uma criança empurra, quando uma criança pega um brinquedo e desmonta ele todo, e tira a cabeça da boneca, e tira as pernas, os pés, né? E os pais ficam desesperados. Meu Deus, estragou o brinquedo, quebrou tudo, né? Quando uma criança faz isso, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, o que a gente tem ali? A gente tem agressão. Novamente, a agressão como uma força de crescimento. Por que uma criança tira a cabeça da boneca? Por que uma criança desmonta um brinquedo? É porque ele quer jogar o dinheiro dos pais fora? É porque ele não tem condição de ter nada inteiro? Não. Ele está experimentando, ele está destruindo para compreender, ele está transformando em partes uma totalidade que precisa ser entendida e apreendida. Essa ideia de que eu preciso destruir no sentido de tirar as partes, né? Vem de uma primeira obra na Gestalt terapia, que é muitas vezes considerada como uma pré-obra da Gestalt terapia, que é o livro Ego, Fome e Agressão, que não é à toa, né? Que ele tem este nome, e que o Fritz Perls ele vai fazer
ele vai usar uma metáfora, que é a metáfora da mastigação, para explicar como que a mastigação ela pode ser uma grande metáfora para a forma como nós apreendemos o mundo. O bebê, muito novinho, no primeiro momento, ele não tem dentes e, portanto, para sobreviver, ele precisa aceitar o que vem. Então, ele mama, ele deglute, ele engole aquele alimento líquido, sem nenhuma crítica, sem nenhuma peneira, né? sem nenhum crivo, ele engole aquilo e pronto. É uma questão de sobrevivência. Na medida que ele vai ficando maiorzinho e que ele vai começando a ter dentes, então ele consegue morder, e quando eu mordo, eu tiro um pedaço, eu não preciso já engolir inteiro, e na medida que os dentinhos vão crescendo, além de morder, eu posso mastigar. Então, eu não só tiro um pedaço que me é possível, né? Que cabe na minha boca, com o qual eu posso lidar, como eu mastigo aquele alimento para que então eu possa engolir e ser assimilado. E essa metáfora ele utiliza para explicar como que nós, seres humanos, desde muito pequenininhos, nós lidamos com aquilo que vem de fora. Nós lidamos com aquilo que o adulto nos mostra, com aquilo que o adulto diz que é o mundo, com aquilo que o adulto diz que é certo e errado, com aquilo que o adulto oferece, com aquilo que o adulto diz que tem que ser. E isso é fundamental para que, ao longo do desenvolvimento, a gente consiga ir devagarinho aprendendo a discriminar que nem tudo que vem de fora, que nem tudo que vem do outro nos faz bem. Então, a metáfora do morder para que eu possa pegar um tamanho que me cabe, a metáfora do mastigar para que isso fique assimilado, ela é aplicada a todas as nossas ações. Então, eu preciso. E por que crianças impactam o ambiente? Né? Porque elas mastigam o ambiente, elas mastigam aquilo que vem de fora usando o corpo. Usando o corpo, que é o que elas têm de primordial. Já que a linguagem, que pode ser mais lá na frente, uma forma mais sofisticada da gente mastigar o que vem de fora e dizer, não, Paula, isso aí eu não concordo, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Então, eu não engulo aquilo que você me diz usando uma argumentação verbal. Eu digo isso não. Mas as crianças, elas não têm ainda essa possibilidade. Então, sim, elas vão começar a fazer essa triagem do que elas entendem como bom ou ruim, do que as favorece ou não, do que elas entendem ou não, agindo no mundo com essa energia agressiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter claro, quando eu recebo uma mãe, por exemplo, que ela diz assim, porque então, sei lá, o meu filho está muito agressivo. Quando alguém me diz isso, inicialmente não está me dizendo nada, porque eu não sei do que se trata. Porque se tem uma palavra que serve para tudo, essa palavra é agressividade, no senso comum. Então, eu vou precisar perguntar para essa mãe o que ela está chamando de agressivo, né? Que tipo de comportamento essa criança tem, como essa criança se coloca, de modo que ela se queixe da agressividade dessa criança. Eu peço exemplos. E pedir exemplos é muito importante, justamente para ajudar os pais
a discernir o que é algo absolutamente compreensível dentro de uma faixa etária, dentro do movimento da criança, e que, na verdade, o crivo deles é que é um crivo ideal, que é um que não combina com as possibilidades da criança, e a partir de que ponto, em que medida, o que eles estão chamando de agressividade é uma expressão de algum tipo de... E muitas vezes tem aí uma frustração, uma raiva, que a criança está expressando, e muitas vezes assustador para esses pais, né? E, eventualmente, uma expressão que acaba concorrendo, digamos assim, para integridade, seja do espaço, seja da criança ou de outras pessoas. É nesse momento... Luciana, você está dando uma pequena travada. Ah, voltou. Você deu uma pequena travada. Eu acho que agora está voltando. Oi. Pode continuar. É isso. Pronto. Eu agora não estou te escutando. Vocês estão escutando bem a Luciana? Quando essa expressão... Gente... Pronto, agora eu acho que está voltando. Não estão escutando, não. Agora tá dando, agora tá bom. Tá sincronizado. Fala e imagem. Pronto. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza. Tô. Então, retomando. Quando essa expressão ela se torna, de alguma forma, assustadora para esses pais, ou ainda, de alguma forma, corre para a ameaça da integridade aí de outro... Luciana voltou a atrasar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está me escutando, Luciana? Própria criança ou do espaço... É que está atrasando um pouco. Você tem como só trocar o tipo de internet que você está usando? Distorcida. Passar para 4G ou sair do Wi-Fi? Você consegue fazer isso? Eu tô. Porque aí às vezes isso melhora. Eu tô entendendo que é o sinal dela, porque é ela que tá com um pouquinho de som atrasado. E eu acho que vocês também estão vendo exatamente a mesma coisa que eu. Então ela vai trocar e vai voltar. Geralmente volta automaticamente, vamos ver. E lembrando para quem está assistindo, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu já vi aqui que a Gabi colocou os tipos de agressão, né, que ela se percebe no filho, como chutar, jogar e chutar, jogar. Ela teve que sair, ela já deve voltar, gente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem aproveitar e já escrever a pergunta, que aí eu vou esperando a brecha para colocar a pergunta para ela, tá? Ela tá voltando, tava atrasado. E bater. Obrigada. Oi. Pronto. Eu já estava ouvindo você falando enquanto eu estava entrando. Eu não sei, eu mudei aqui. Tá. É normal. A gente está vivendo no que é possível. Não, é porque são 1000 pessoas fazendo lives. Não tem hora para fazer live. Porque a gente faz live no Instagram. Então eu comecei falando assim, do quanto que isso é um movimento natural de todo ser humano, do quanto que, principalmente nas crianças, elas precisam
precisam exercitar esses tipos de que são vistos muitas vezes como destrutivos, né? Ou como agressivos, e que os pais precisam entender que crianças têm corpos que precisam de movimento, que precisam de expressão no mundo, que brinquedo é para brincar, e brincar não é uma coisa estipulada pelos pais. Tem que brincar assim, tem que brincar assado. Ai, não, mas eu dei esse tablet e ele é muito caro. E eu preciso dizer o seguinte para os pais: crianças pequenas deixam coisas caírem no chão. Nós deixamos, as crianças também. Então, não adianta você dar um celular e um tablet, né, e um monte de recomendações para a criança não deixar cair, para a criança não se atrapalhar e pisar no tablet e rachar a tela. Porque isso é esperar de uma criança coisas que uma criança não pode dar. As crianças atualmente, elas têm uma questão muito, muito importante, e agora na pandemia isso tende a se agravar, que é uma restrição do uso do corpo. As crianças precisam brincar com o corpo. Elas precisam de chutar, sim. Elas precisam bater, sim. Elas precisam socar, sim. Elas precisam rasgar, elas precisam picar, elas precisam amassar. Todos esses verbos que a gente acha um horror, e que pode ser um horror se eles são praticados numa outra criança, se eles são praticados no pai e na mãe, né? Todos esses verbos, eles são necessários de serem vividos. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, quando a gente olha para uma criança que eventualmente está praticando esses verbos de uma forma inadequada, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: mas vem cá, ela tem oportunidade de fazer isso de outras formas? Ela tem oportunidade de, usando uma expressão popular, gastar essa energia? Ela tem oportunidade de dar conta, né, desse corpo e das possibilidades desse corpo de um outro jeito? Ou ela está, desde muito pequena, absolutamente enquadrada? Não se mexe, não mexe aí, não mexe aqui. Cuidado, vai quebrar. Não pode pegar, não pode isso, não pode aquilo. Ela tem espaço para identificar e expressar de forma adequada aquilo que ela sente. E aí a gente entra no grande vilão da história, que é da raiva. Então, quando eu ouço queixas de mães a respeito de agressividade, tem sempre duas coisas que eu olho. Primeiro, eu peço exemplo para entender o que é isso. Ah, não, porque quebrou o brinquedo todo. Mas peraí, quebrou como? Atirou na parede num ataque de raiva? Isso é uma coisa. Desmontou, depois não conseguiu montar de novo e o brinquedo, enfim, isso é uma outra coisa. Então, primeira coisa. A partir daí, a pergunta que a gente se faz: de que forma esta criança está podendo usar essa energia no mundo de uma forma que não ameace ninguém, que não ameace a integridade das pessoas, que não ameace outras crianças? Ela tem essa possibilidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A criança que não pode bagunçar, não pode sujar, não pode jogar, não pode se mexer, não pode nada, ela vai virar uma panelinha de pressão, né? E aí, qualquer mosquito que passar, que a frustre um pouquinho mais, pode ser que essa panelinha de pressão não aguente. E aí, ela explode, e aí de uma forma desenfreada e assustadora para os pais. Então, isso é uma primeira coisa. A criança precisa de
caminhos possíveis para gastar esta energia agressiva, que não é ruim, é uma energia de exploração e de aprendizagem do mundo. E segundo, esta criança tem a possibilidade de expressar sentimentos de frustração e raiva? Porque vamos lá, minha gente. Sentimentos de frustração e raiva fazem parte do leque humano, percebe? Não é uma coisa que a gente escolhe. Sentimento é da ordem do espontâneo. Eu não escolho assim, hoje eu acordei, então eu vou sentir isso. Pronto, pum, senti isso. Agora eu vou parar de sentir isso, eu vou sentir aquilo. Não, gente. Sentimento é algo que emerge na nossa relação com o mundo. Tanto nós, adultos, quanto as crianças. Para as crianças, inicialmente, quando eu digo para as crianças, é porque para alguns adultos continua sendo difícil, tá? Mas para as crianças, inicialmente, é uma grande tarefa elas reconhecerem o que é isso, assim, que se espalha por esse corpo, né? Que todo sentimento começa com uma sensação, tem uma sensação corporal, né? Então, o que é isso que eu estou sentindo que me impele a fazer isso e aquilo? E as crianças, inicialmente, elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem reconhecer o que está acontecendo com esse corpinho, percebe? E, portanto, elas precisam de espaço para que esses sentimentos se apresentem e precisam de um adulto que dê contorno, que acolha a possibilidade desse sentimento aparecer, de modo que ela comece a conhecer o que é aquilo que acontece com ela, de modo que ela consiga nomear e, principalmente, de modo que ela consiga expressar de uma forma adequada. E esse é o ponto X, porque o que acontece? Na maior parte das vezes, os pais simplesmente não querem lidar com nenhum sentimento que não seja fofo, que não seja legal. Então, filho pode abraçar, beijar, dizer, mamãe, você é linda, eu te amo. Mas ele não pode ficar zangado quando a mãe diz que está na hora, sei lá, de desligar a TV. Não, mas ele não pode ficar zangado, né, quando a mãe mandou ele fazer alguma coisa. Ele não pode ficar zangado quando o filho da amiga da mãe a visita. Isso é um clássico, né? A mãe recebe uma amiga que tem um filho. Aí a criança já é obrigada a brincar com o filho da amiga. Ainda que ela não conheça o filho da amiga, ainda que não necessariamente ela queira brincar. E aí tem aquelas demandas sociais para a criança pequena, que é: filho, mostre o seu quarto pro Beltraninho. Filho, empresta o brinquedinho pro fulaninho. E aí, não necessariamente a criança quer, não necessariamente a criança está afim de fazer um super vínculo com o Beltraninho. Mas o Beltraninho está lá, ele tem que mostrar o quarto pro Beltraninho, ele tem que emprestar o brinquedo pro Beltraninho. O Beltraninho eventualmente resolve, né, com a agressividade dele, desmontar o brinquedo todo. Então, as crianças passam por muitas situações, em termos de demandas e expectativas sociais, que elas não gostam, que elas ficam zangadas. E aí, assim, o Beltraninho desmontou o brinquedo dele todo, que ele não queria. O Beltraninho quer brincar de uma coisa, ele quer brincar de outra. Eles têm, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade, não conseguem se entender e, eventualmente, ele fica de saco cheio do Beltraninho e bate no Beltraninho. Pronto, acabou. Que criança agressiva, que criança mal educada, bateu na visita e não sei dos quê. E aí, aquilo que a criança sente, né, todo esse processo que foi acontecendo, não é visto, não é entendido,
não é acolhido, não é nomeado, não é significado e não se dá à criança nenhuma outra possibilidade de expressão. E claro, gente, vamos lá. Quanto menor a criança, mais motora ela será. Por quê? Porque ela não tem linguagem verbal suficiente para apoiar as negociações no mundo. E meninos são ainda um pouco pior. Só para ajudar a mãe dos meninos, acreditem, é um pouquinho pior, né? Essa coisa, não pior, né? É melhor para eles, mas pior para nós, que temos que lidar às vezes com isso, que pra gente é estressante, diferente, enfim. Sai da tranquilidade, né? Acompanhar um menino muitas vezes é muito difícil. Exatamente, exatamente. E daí que é tão importante esses caminhos que eu chamo de rotas, de possibilidades de gastar essa energia de um jeito que não seja absolutamente inadequado. Porque, e aí, olha bem o que eu estou dizendo, porque também é muito comum a gente ouvir assim no senso comum, aí você fala de psicóloga. Psicóloga diz, não, deixa a criança se expressar. Aí a criança quebra tudo, bate em todo mundo, chuta a avó, soca o avô, joga o prato no chão e a gente tem que deixar porque ela está se expressando. Não, não é isso. Não é isso. E é aí que reside, e é o que a gente em terapia acaba fazendo, né? No que diz respeito a ajudar os pais a lidar com isso, que não é deixar a criança bater em todo mundo, jogar o prato no chão no meio do restaurante, ou sei lá o quê. Embora, eventualmente, isso possa vir a acontecer. Sim. Mas é fundamental que expressões inadequadas, e aí a gente também vai ter que estipular aí o que é expressão inadequada, né? E baixar essa régua de acordo com a idade da criança. Então, quanto menor a criança, menos controle ela tem, menos possibilidade ela tem porque ela não entende nem o que está acontecendo com ela. Quiçá que aquela expressão não é uma expressão adequada para aquilo que ela está sentindo. Então, essa régua, ela vai mudando de lugar na medida que a criança vai crescendo e tendo mais condições cognitivas, inclusive, de compreender onde, como, com quem ela vai se expressar. Então, pais que põem uma régua muito alta para uma criança muito pequena vão ter problemas. Porque o que acontece? Se eu coloco um limite, na expressão, numa expressão como essa, para uma criança, e esse é o ponto, gente, não ofereço na sequência a possibilidade da criança expressar aquilo que ela está sentindo de um outro jeito, eu começo a adoecer esta criança, neuroticamente falando. Quando ela expressa, por exemplo, a frustração dela com o coleguinha que está lá brincando, batendo no coleguinha, pegou um brinquedo, tacou na cabeça do coleguinha, tacou na cara, arrebentou a boca do coleguinha. Aí aquele auê, né? Criança destruidora, tirou sangue da boca do amigo, não sei o quê. Isso geralmente é muito, muito, muito repreendido. E na medida que isso é só repreendido, mais nada, a criança, ela fica com o limite, com a interdição, mas ela não compreende exatamente o que aconteceu. Numa situação como essa, ela ainda se sente injustiçada, abandonada pelos pais, né? Abandonada por essa mãe que não entendeu que o fulaninho quebrou o negócio dele, ou que, enfim. Né? E, principalmente, quando ela é simplesmente repreendida, ela não aprende
a expressar esse excitamento de um outro jeito. Então, a gente vai dizer para os nossos filhos que é legal bater na cara dos outros, a gente vai dizer que é isso mesmo, quebra tudo porque você está zangado, né? Então quebra o seu quarto todo, joga o seu celular longe. Não, obviamente que não. Mas é preciso que aquilo que a criança está sentindo no momento, ela está zangada, tá? E crianças podem ficar zangadas. Ah, não, criança não pode ficar zangada. Não pode. Ela pode ficar zangada. Se você impede o seu filho de ficar zangado ou frustrado, que tipo de adulto você está criando? Se essa criança não aprende a reconhecer e expressar de uma forma adequada a sua raiva, a sua frustração, se ela não aprende com o passar do tempo a transformar essa energia numa construtiva, argumentativa, crítica, que tipo de adulto essa criança vai ser? Um banana. Alguém que só engole aquilo que o outro fala? Ou alguém que vive cheio de doenças porque retroflete toda a energia que trabalha com adultos sabe disso. Você tem adultos que não conseguem que não conseguem ter um pensamento, que não conseguem dizer, Paulo, eu discordo de você, e bancar Sim. a própria opinião. E tudo isso, todas essas habilidades do adulto, elas vêm da possibilidade da criança discriminar esses sentimentos e aprender a usá-los de uma forma adequada. Portanto, eu sempre digo para os pais, manejar situações de raiva e de frustração. Primeiro, você não pode entrar na mesma vibe, porque se você tem uma criança frustrada e raivosa e você responde no mesmo tom, são duas pessoas enraivecidas brigando. Então, o adulto precisa ocupar o seu lugar de adulto, né? E acolher, limitar, mas com acolhimento, reconhecendo sim que a criança está zangada, reconhecendo sim que a criança está frustrada, ajudando inclusive ela a entender o que está acontecendo, dizendo não para aquilo que ela está fazendo, que porventura seja inadequado, e dando a ela oportunidade para expressar, continuar expressando aquela energia de forma diferente. Eu queria que só pontuar duas coisas. Diga. Um que a Roberta questionou, né, quando eu falei sobre os meninos são um pouco piores, ela perguntou. Queria voltar atrás da minha fala do ponto de vista assim, não são só os meninos que são piores. Algumas crianças, elas têm mais energia para ser gasta, mais energia de raiva, mais energia física, e outras crianças têm mais uma energia emocional, do construir, da atividade mais manual, ou até mesmo uma atividade oral. Aham. Só que se a gente fosse colocar num grupo, sei lá, fizesse uma estatística, você provavelmente vai encontrar dentro de uma estatística um maior número de meninos na parte física do que meninas. Mas não significa que meninas não... Eu tenho uma sobrinha que é extremamente física e uma outra que é extremamente oral. São duas meninas. Isso não significa que uma é masculina e a outra... Não se trata disso. Só é a forma como as crianças se expressam e tudo é ok, tá? Então, queria voltar nisso, já que rolou uma confusão, só para não ficar uma coisa do... É isso e acabou. Não é isso, tá? E a outra questão, quando a Luciana está falando, me vem uma coisa, né? Assim, a Bárbara continuou aqui perguntando a respeito do filho dela, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que até assim que eu lancei, algumas pessoas vieram conversar comigo no privado a respeito disso.
sobre agressividade, como eu tenho um filho. Na verdade, a menina ainda não tem tantos amiguinhos, que ela só tem 1 ano. Mas o menino, ele tá já com 2 anos e meio. E a grande maioria dos amigos dele são de 3 anos. Aquela fase maravilhosa onde eles aprendem que eles podem ter escolha, né? E aí é a fase que a agressividade passa a aparecer com força. Então, isso acontece, né? Assim, e teve uma mãe específica que falou para mim algo como, mas a gente tenta, com todas as formas, ser muito delicada na forma de falar, ser amorosa na forma de falar, trazer isso de uma maneira sem agressão. E aí, conforme você foi falando, eu fui me dando conta de coisas que também acontecem aqui em casa, onde o quanto a frustração da criança cola com a frustração, às vezes, da minha criança, ou a frustração do meu marido criança. E é exatamente isso que você estava falando, que a gente fica num lugar infantil junto com a criança, medindo força. Isso. Muitas vezes. Isso. E não se pondo no lugar de adulto, deixando, às vezes, a criança expressar, mas no lugar de adulto, assim, ok, ele precisa expressar, mas eu vou continuar com o controle. Ele não é capaz de tirar o meu controle. Sim. E aí eu fico tentando imaginar, e eu não estou dizendo dessa mãe que eu conversei antes, mas de outras tantas que eu já recebi no consultório, da energia que muitos pais fazem para ficar num lugar onde eles acreditam que é o lugar que o adulto deve ficar. E aí vem uma criança e frustra eles, não respondendo de acordo com aquilo que eles lá num livro ou em algum lugar descobriram, que se eu for sempre calma, a criança vai ser calma. Mas essa não é uma verdade. Aí a criança não é calma. E aí, na verdade, não sou nem eu que estou frustrando a criança. Né? O filho frustra a mãe e o pai o tempo todo. E aí é a hora que eu não aceito a agressividade deles muitas vezes, né? Porque, poxa, mas eu tô fazendo tudo certo e o que tá acontecendo para ele ser tão agressivo? Se eu nem sou tão agressiva assim. E aí eu fico pensando assim, será que eu não sou agressiva comigo quando eu tento me encaixar num padrão do que deveria ser uma mãe exemplar, maravilhosa, e não consigo porque meu filho não me deixa? Sim, sim, não, isso é perfeito, Paula, porque eu sempre digo que o grande desafio das mães, as nascem, dar conta da comparação entre o filho imaginado e o filho real. E o filho real, em maior ou menor grau, ele nunca é filho imaginado. Porque o filho imaginado é um filho ideal, é um filho que não existe. E, às vezes, essa diferença entre o imaginado e o real é muito grande. Então, sei lá, a mãe diz, eu sempre quis ter uma menina. E aí já fala assim, sabe? Porque meninas são tão lindas, meninas são tão fofas, a gente pode botar lacinho na cabeça, não sei o quê. E aí a menina não se encaixa nesse estereótipo de eu sou uma boneca da mamãe. Né? E sim, crianças não são bonecos da mamãe. Bonecos são seres inanimados. São seres que a gente põe assim e ele fica. São seres que a gente põe assado e ele fica. Não nos acordam de madrugada. Crianças existem. Crianças existem e elas existem com características próprias, né? E independente do fato da gente observar muitas vezes, né, uma coisa mais motora nos meninos do que nas meninas, isso também não é uma regra, porque na verdade as crianças são diferentes, né? Elas têm formas diferentes e isso às vezes é muito difícil para os pais, Sim. Porque aí o simples existir desse filho como uma pessoa diferente daquilo que ele imaginou é absolutamente frustrante, né? E aí, né, os pais, com dificuldade de lidar com a própria frustração, problematizam muitas vezes o comportamento dos filhos, não porque inicialmente o comportamento seria um problema, mas porque não corresponde àquilo que eles esperam. É claro que a gente tem, quando você diz assim,
Por que que o meu filho, minha filha é agressiva se eu sou tão fofinha, se eu sou tão boazinha? Talvez justamente por isso. Porque talvez a sua fofice e a sua boazice seja uma fofice boazice neurótica. Talvez você seja fofa e boazinha em situações que você não deveria ser fofa e boazinha. Talvez esse seja o seu sintoma como adulto neurótico. Por quê? Ser boazinho e fofinho é legal, mas em alguns momentos a gente precisa ser mais assertivo. Em alguns momentos, talvez a gente não possa ser tão bonzinho assim, porque o campo pede outra coisa da gente. É a velha história esse é de o que a ponto. criança às vezes exige que o adulto dê limite, né? Então, se o adulto não vai dando limite, não vai dando limite, a criança às vezes vai explorando cada vez mais essa fronteira, né? Que a gente dando a questão de terapia vai chamar de fronteira, enfim. Ele vai explorando esse limite, né? Ele vai explorando essa resistência. E aí os pais vão se ver em apuros, né? Porque se eu não consigo ser mais incisiva e ser mais diretiva, não é ser agressiva, mas é dar limite, dizer, não, meu filho, você não vai subir aí. Você não vai subir porque não pode Sim. subir. E não tem muita explicação. Porque você vai explicar metaforicamente, né? Assim, a atmosfera, o que acontece quando cai no chão. Não adianta, a criança Não, não vai entender. Não pode subir e acabou. E isso a é criança entende. isso. E a criança pede muitas vezes isso da gente, apesar de ser muito cansativo, né? Tá o tempo todo Isso. repetindo, explicando, falando, apontando, limitando. Isso que você falou agora é bem importante, porque a gente tem em relação a esse contorno que o adulto precisa no comportamento, nas expressões da criança, a gente tem as polaridades. A gente tem a polaridade do adulto, que limita toda e qualquer expressão, que a criança precisa ser um boneco, que a criança precisa ser a imagenhança dele, que a criança não pode sentir nada ou expressar nada que ele não aceite ou que ele não ache legal, o que é bem ruim para a criança. E a gente tem a outra polaridade, né, que são os pais que acham, então, que tá, então tudo bem. Então a criança precisa se expressar. Então a criança pode fazer aquilo que ela entender. Mas não, porque novamente é tarefa do adulto apresentar o mundo para a criança e apresentar o mundo com as suas possibilidades e com os seus limites. O grande desafio de todos os pais é: que limites são esses e em que medida? Isso é o desafio de educar crianças. Porque se eu dou limites demais, e muitas vezes baseados nas minhas expectativas, nos meus gostos e nos meus quereres, eu aniquilo a possibilidade dessa criança ser quem ela é, diferente desses pais. Mas se por um outro lado, como você estava falando, então eu acho que tá, a criança faz o que bem entende. Novamente, nós estamos sendo, de alguma forma, irresponsáveis com essa criança, porque crianças não têm discernimento para escolher tudo. O processo de construção de escolha precisa começar desde muito cedo, para que eu possa virar um adulto que tenha capacidade de escolher o que é melhor para mim e me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então tem que começar desde muito cedo, mas com margens muito bem delimitadas. Então, crianças podem escolher algumas coisas? Sim, mas crianças não podem escolher tudo, porque respeito que se ela vai subir num negócio extremamente perigoso, ela vai, porque a energia dela é de descoberta, é de curiosidade, é de querer dar conta do mundo. Mas ela não tem discernimento que se ela cair lá, corre um risco muito importante. Nesse momento, talvez o adulto tenha que dizer, olha, não dá. Né? Você quer brincar de subir? Então, acontece aqui.
né? Você quer continuar brincando. O lugar aqui é um lugar legal para brincar, mas aqui não, porque aqui tem um perigo. Aqui você pode se machucar, aqui você pode cair, e eu não vou deixar isso acontecer. Ou chama a Então, mamãe para pular junto, brincar junto. Nesse momento, você quer pular? A mamãe vai estar junto. Sozinho, não. Com a mamãe, ok. Isso é uma possibilidade. Ou seja, se é uma situação onde a presença de um adulto já dá o contorno de segurança necessário, então isso pode ser uma proposta. E quando eu digo pode ser uma proposta, é que eu não estou dizendo que todas as mães têm que fazer tudo com as crianças, você tem que pular com as crianças. Mas, se isso é uma possibilidade e isso já dá o contorno da segurança para que a criança possa ter aquela experiência, então, isso é uma possibilidade. Então, esse é o desafio, porque às vezes as pessoas tendem a achar, principalmente com a fala do psicólogo, quando a gente diz, não, esse movimento é um movimento importante, é um movimento de descoberta do mundo, é um movimento de domínio do mundo. Essa criança precisa saber se posicionar em relação ao outro. Porque quando ela começa a treinar, né, dizendo não, e que você, como mãe, fica danada da vida, para o mundo. Percebe? Né? Olha o que você está falando. Criança não tem e não abre nenhum espaço possível. E aí, novamente, vai dependendo da idade da criança. De negociação, ou pelo menos de escuta. Porque você pode escutar, acolher, confirmar e dizer, mesmo assim, não. Né? Isso ainda não é possível. Mas se você sequer confirma a possibilidade dessa criança se colocar, a validade daquilo que ela está sentindo, você está mandando ela parar a brincadeira porque vocês têm que sair. A brincadeira está muito legal, ela não quer. Ela diz, não, mamãe, não quero. Então, assim, não é que você vai parar tudo e ficar esperando a criança parar de brincar para então sair e chegar atrasada no seu compromisso. Porque eu vejo pais que fazem isso. Não é isso. Não é isso. Se não tem margem, né? Se não dá para esperar, então não dá para esperar. Mas é fundamental que você reconheça isso. Eu sei, filho, eu sei, filha, que é muito chato a gente interromper alguma coisa que é muito legal. Mas nesse momento a gente precisa interromper. Então vamos dar tchau para os seus brinquedos. Se você quiser, leva um deles com você, porque a gente precisa sair agora. Né? Então a mamãe vai te pegar e vai te levar. E isso, embora não necessariamente faça crianças ficarem doces, unicórnios, né? Vai dando para a criança uma noção de que tem algumas coisas que eu vou precisar seguir, que eu vou precisar me submeter, mas eu sou respeitada, eu sou reconhecida naquilo que eu estou sentindo. Né? Eu não sou... Uma coisa que os adultos fazem muito com as crianças pequenas, né? É uma coisa assim, muito invasora no corpo. Pega a criança para cá, pega a criança para lá, a criança diz não, pega. A criança é menor, a criança é indefesa, o adulto pega ela, põe no colo, põe debaixo do braço, carrega ela para lá e para cá. E é por isso que a gente vê cenas de crianças esperneando, se debatendo. Mas toda vez que uma criança está esperneando e se debatendo no colo de um adulto, muito provavelmente o que aconteceu previamente, né, foi ao meio afobado do ponto de vista do adulto ou desconfirmador, que não deu à criança a possibilidade de realizar, né, que, enfim, agora ela vai sair, e acaba que esse adulto se impacienta, porque ele tem pressa, ele não quer saber de blá, blá, blá de criança, ele não quer saber se essa criança quer ou não quer, deixa ou não deixa, e agarra a criança e começa a naturalizar o chorar, o gritar e o espernear como algo
Que é para ser ignorado, que né? E que faz parte. E que não necessariamente a gente precisa evitar isso. Ah, eventualmente pode acontecer? Pode. E aí a gente vai ter que segurar, e não é segurar com força, com raiva, porque aí o adulto também fica zangado. E a criança sente, e aí vira uma briga. Não vira um adulto acalmando uma criança e dizendo: meu filho, eu sei que tá muito legal a festinha de aniversário, mas acabou. Eu sei que você estava muito animado, brincando, mas acabou e a gente vai precisar ir embora. Eu estou entendendo que você está chateado, que você está frustrado, que você está chorando, mas a mamãe está te segurando, inclusive para você não se machucar em casos de muito descontrole. Mas percebe, o adulto precisa estar mais centrado. Senão, são dois seres desgovernados medindo forças. E aí, nessa medição de forças, acaba que, de alguma forma, o adulto ganha, né? Ele ganha pela força física, e aí é muito decepcionante, é muito ruim para uma criança quando ela se vê dominada fisicamente, porque aí vamos nos colocar no lugar da criança, né? Tipo assim, ninguém me ouve, ninguém entende a minha demanda, e o que eu posso fazer, que é gritar e movimentar o meu corpo, também foi aniquilado. Não pode. Então, é uma sensação de impotência, né, muito grande. Por um outro lado, às vezes os adultos nessas situações, quando as crianças, então, se expressam de uma forma mais motora, o famoso se jogar no chão do shopping e fazer escândalo, né? Nesse momento, o que o adulto faz é muito fundamental, porque tem uma outra coisa, que é o adulto que sucumbe a esse tipo de expressão. A criança se joga no chão, né, expressando algum tipo de frustração, e para que a criança pare de fazer aquilo, o adulto atende a criança. E aí ela vai continuar se jogando no chão do shopping. E aí ela entende, gente, somos nós que mostramos o mundo para a criança, né? E aí ela vai entender que essa é uma forma possível dela conseguir coisas. Então, quando eu falo de acolher a criança no momento, eu não estou falando de atender aquilo que eventualmente ela está pedindo. É muito complicado a gente entender uma criança a partir de um comportamento dito inadequado, porque quando a gente atende, a gente está dizendo para ela: meu filho, minha filha, essa é a forma possível de você conseguir ter os seus desejos atendidos. Essa é a forma possível de você reverter todo e qualquer limite ou frustração que venha do mundo. Lu, falta um minuto, na verdade, só para te avisar. Minuto. Só para a gente poder fechar a fala. Então, assim, e acolher não é atender, né? Acolher é poder dar contorno para a criança, apresentar uma forma possível de expressão que não seja uma expressão inadequada, ajudá-la a reconhecer o que ela está sentindo e, no caso de um limite, um não que seja efetivamente importante, manter esse limite mesmo assim. Agora, é claro, né? Em diversos quadros da psicoterapia infantil, a gente vai encontrar comportamentos agressivos como sintoma de uma totalidade de relações, adultos, crianças, muito maior. E, portanto, a compreensão singular do caso é fundamental para auxiliar aqueles pais questão específica da criança. Por isso, a gente não tem uma forma única, uma tabela única. Fica de modo a ajudar cada uma das famílias em relação
Acho que é isso, gente. Senão o Instagram corta. Já vai cortar. É só para avisar que vai ficar gravado, gente. Então, mandem para todas as mães e pais que precisam assistir, porque a Luciana, muito obrigada. Para mim foi muito importante escutar tudo isso.